2 João 1,4, né? Que diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te que não te escrevesse mandamento novo, mas que tivesse desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os teus mandamentos. Este mandamento como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Vendo, irmão? Aqui é para se alegrar, né? Aqui é para entrar nessa comunhão fraternal, né? Uns com os outros. Porque Deus, de antemão, que fez isso por nós, né? Nos amou, perdoando, né, as nossas ofensas, abençoando, né, completamente o nosso ser, né? Tirando nós das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz, como diz, né, as Escrituras do Senhor. Então, irmãos, nós vivemos nesse tempo da graça de Deus. Nós estamos nos últimos tempos, no último tempo, né? Últimos tempos, que é o tempo da graça. O tempo da graça, nós temos que valorizar de uma forma ao qual nós devemos nos admirarmos desse tempo. Porque no tempo passado, o mundo era sem Deus, não tinha Deus para as pessoas. O mundo era, as pessoas não tinham o Espírito Santo do Senhor. Mas nesse tempo presente, nós temos o Espírito Santo. Os que recebem ao Senhor como Salvador da sua vida, também recebem o Espírito Santo do Senhor. Até a oração que no passado era diferente, foi mudada. A oração do tempo presente não é igualmente do tempo da lei, né? Do tempo dos mandamentos da lei, né? A oração mudou por causa da graça, né, irmãos? Mas todos conhecem qual é a nova oração do Senhor, né? No tempo da graça. É aquela oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela surgiu por Jesus Cristo, ensinado pelo Senhor, para o tempo da graça, para os filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus podem fazer essa oração no tempo da graça e serão abençoados, serão alcançados por Deus. E nós temos que valorizar isso, porque Deus mudou até a modo de oração, a maneira de orarmos a Deus. Porque agora nós oramos como filhos. No tempo da lei, os oradores, os oráculos, né, do passado, eles oravam de uma maneira que não tinha assim, aquele carinho de Deus com eles, né? Como se Deus estivesse na distância, né? Distante, ele estava distante mesmo, porque não tinha o Espírito Santo. Então tinha que orar de uma maneira engraçada: ó soberano Deus, Criador do céu e da terra, dos exércitos. E dessa forma faziam aquelas orações esplendorosas, esquisitas, que não tinha esse aconchego de hoje. Hoje nós podemos orar a Deus, podemos falar com Deus em particular, baixinho, da maneira que nós quisermos. Nós temos essa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então podemos chegar a Deus em qualquer momento, em qualquer necessidade, ou na alegria, ou no momento angustiado, na angústia, em todas as formas, nós somos alcançados através da oração. Porque Deus ensinou: ore ao Pai assim. Ora ao Pai, engrandeça o nome do Senhor e pede o reino de Deus, né? Então nós pedimos nas nossas orações que o reino de Deus nos chegue sobre nós, né? Para sermos abençoados. Porque sem o reino de Deus, nós temos o reino do mundo. E o reino do mundo não precisa nem orar, porque ele já veio para destruir de qualquer maneira.
Mas temos que pedir o reino de Deus para ser livre da destruição desse tempo do reino do mundo, né? Porque esse reino não tem amor, ele só tem destruição, né? Porque ninguém ama o suficiente para amar como o amor de Deus nesse mundo. Mas aqueles que se tornam filhos de Deus, aqueles que recebem o novo mandamento da graça de Deus no coração, o plano de salvação do amor de Deus, esses podem chegar e buscar a Deus nessa oração e ser alcançados. Podem ser abençoados e não vão sofrer essa ira que um dia Deus vai ter que derramar sobre a terra. Porque nesse tempo da graça, um dia termina o tempo da graça. É um tempo determinado de Deus, né, para ser alcançado aqueles que o amam. Para que Deus venha alcançar todos aqueles que amam, né, que o amam. Esse tempo, um dia termina, e a ira de Deus vai ter que ser derramada, porque a justiça de Deus não pode ser falha. O juízo de Deus não é falho. Ele não vai falhar com o juízo dele. A palavra de Deus afirma, do Senhor afirma completamente que a ira do Senhor vai ser derramada. E daí? E quando esse momento chegar, quem será que está preparado para isso? Nem vão querer ficar aqui, aqueles que amam Deus, nem vão querer ficar aqui esperando ele chegar. Porque a palavra de Deus diz assim: duro é para o homem recalcitrar contra as hostes espirituais de Deus. Quer dizer, contra os galardões de Deus, né? Então, e o mundo não está nem aí, né? O mundo nem quer saber dessa fé do Senhor, do Salvador, do Criador. Não faz valor nenhum que Cristo fez. Cristo destituiu-se da sua glória de Deus para se tornar homem e habitou entre nós como homem, não como Deus, mas simplesmente como homem, mas homem com uma bênção especial, como filho de Deus. Não um homem comum terreno, mas um homem celestial, com endereço celestial, que é filho de Deus. E aqueles que recebem a Cristo também recebem essa honra de ser chamado, de ser elevado para o lado da glória de Deus como filho. E como filho nós alcançamos tudo. E ainda temos uma honra tão grande de sermos como filho, porque o Senhor Jesus, como filho, ele fez muitas maravilhas sobre a terra. Ele manifestou a glória de Deus ao mundo. E ele deixou, através do seu nome, e também esse alegado de podermos fazer como filho de Deus a obra de Deus na terra. Esse legado do Espírito Santo que ele deixou sobre nós, do plano de salvação de Deus. Então, as pessoas às vezes não pensam que nós vivemos um tempo do fim, como diz, mas não dá o extremo valor, né, que é o tempo da graça. Amém, irmãos? Então, não deixou aqui, Deus é amor, mas também Deus é juízo. É juízo e a justiça, né? Amém? A palavra que eu vou ler hoje para os irmãos, como parte da nossa prosperidade, ela fica aqui em Jeremias, o livro de Jeremias. Aqui nós tomamos aqui um exemplo que Deus preparou Jeremias, né, para trazer a sua palavra, a sua bênção, os seus mandamentos, né, o seu espírito de salvação. Amém? Jeremias, no capítulo 1. Mas antes que eu leia aqui, eu quero que a igreja se coloque de pé. Vamos pedir a Deus uma palavra forte do Espírito Santo do Senhor, que venha falar dentro dos nossos corações, que nós venhamos nos encher hoje desse Espírito da vida, de vida, que Deus tem para nós reservado dentro de nós, né? Desde a fundação do mundo, nós temos então a palavra do Senhor para nós fortalecermos o Espírito de Deus, né? Amém? Eu vou ler aqui, irmãos,
Mas antes, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque aqui temos a Tua palavra de fortaleza, Senhor. Sabendo que a Tua palavra ela não volta vazia para o Senhor. Sabendo que o Senhor a derramou sobre todas as nações da terra. E ela, meu Deus, é fortaleza, é vida e vida com abundância. Por isso, Senhor, nós agora vamos ler ela aqui. Vamos receber ela aqui nos nossos corações, no nosso sentido, e que ela venha, meu Deus, trazer esse regar na nossa alma e fazer com que ela gere frutos, meu Deus, de vida. Porque ela é vida e é eficaz. Por isso nós te pedimos, meu Deus, recebe nós perante a Tua santa presença, Teu Santo Espírito, e nos enche da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler aqui irmãos, do 4 em diante, Jeremias 1, do 4 em diante. Amém? Amém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora do 13 em diante, irmãos. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela de fogo, ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convosco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Convoco, né? Todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão a cada reino, e porá o seu trono, e a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros e em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras de suas próprias mãos. Tu, pois, cinges os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra todos os países, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Amém. Ele pode se assentar no nome do Senhor? Irmãos, nós vemos aqui que o mundo que não conhecia o Senhor, e os que conheciam o Senhor se distanciaram de Deus.
Se distanciaram da palavra do Senhor, da presença de Deus. E sobre eles aqui veio o peso. Veio o peso para aquele povo lá no tempo de Jeremias, né? Lá no passado. E não é diferente hoje também nos nossos dias. Nós vivemos o tempo da graça. Mas o tempo da graça também vem os pesos, vem a ira de Deus. No tempo da graça também vem para aqueles que não aceitam esse tempo presente, como eu falei. O mundo jaz no maligno. E aqueles que vivem dessa forma e não vivem segundo a vontade de Deus, segundo o chamado do Senhor para o plano de salvação, também vai vir esses pesos. E aqui o profeta veio sobre eles para informá-lo, né, sobre o mandamento do Senhor. E Deus ainda colocou coragem sobre ele, para que ele fizesse essa obra. Deus ainda fortaleceu ele na sua juventude, na sua meninice. Porque uma criança falar um povo, peso, fica até difícil, né? Porque a criança não tem aquela ousadia, ela ainda não viveu ainda aquele tempo de muita angústia, para ela se endurecer o coração. Ela ainda tinha muito medo do mundo, né? Mas o Senhor falou, não, eu vou falar, eu vou te proteger, eu vou colocar tudo o que você precisa dizer. Quer dizer, o Senhor encorajou, né, a Jeremias para fazer a obra dele. E hoje em dia o Senhor também nos encoraja a fazer a obra. Encoraja nós a falar o perverso do seu mau caminho, né? Também temos essa presença de Deus dando essa fortaleza para que não aconteça em nós nenhum mal, porque Deus tem planos de salvação às vidas humanas, né? E aquele que se sente enviado, que são chamados pelo decreto de Deus para ser enviado, né, também são corroborados com essa graça de fortaleza, do espírito de fortaleza que atravessa a barreira. Hoje a irmãzinha aqui estava falando que atravessou uma barreira policial num momento perigo no centro da cidade, né? Não há qualquer um que tem coragem para atravessar uma barreira, né? Isso, porque ela confia em Deus, que Deus abriria o caminho para ela, né? E ela deu prova disso. Ela fez e atravessou e fez aquilo que ela tinha que fazer, e o mundo não parou ela naquilo que ela precisava. Isso é um exemplo, né? Que também, nós também, na forma de pacificadores, né, da palavra de Deus, também Deus nos capacita e não vai deixar que nós sejamos parados também. Precisamos ter essa alta confiança, essa ousadia de Deus, né? Essa coragem, coragem do Espírito, né? Porque na carne mesmo nós não temos muita coragem, nós estamos fraquinhos, né? Medrosos, aliás, como varas tremendo, né? Tremendo como vara verde. Mas, irmãos, no Espírito nós temos que receber fortaleza. Nós temos que clamar por fortaleza, para que não venhamos a ser parados, né? Precisamos ser ousados no Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nenhuma barreira pode ser maior do que está em nós. Amém? Então, o exemplo de Jeremias aqui, que eu li aqui, é uma forma de prosperidade espiritual. Uma prosperidade espiritual inabalável, porque o Senhor, Ele capacitou os seus discípulos, depois disso Ele capacitou dos seus 12, Ele capacitou mais 70 para fazer a obra do Senhor, a obra dele, a obra de Deus, né? Mas as pessoas ainda ficam, né, com desconfiança que não estão preparados. Mas no Senhor, no Espírito de Deus, é Deus que faz. Nós não fazemos nada, nós sabemos abrir a nossa boca, como Jeremias. Jeremias só precisava abrir a boca porque a palavra vinha de dentro dele, fluindo para aquele povo de acordo com a vontade de Deus. Não era dele que vinham as palavras, mas vinha do Espírito de Deus.
Então, da mesma forma, Deus também nos envia. O ide do Senhor é dessa forma. É para que seja manifesta a glória de Deus, né? E almas sejam alcançadas. E também para que nós possamos fazer isso, vivenciando esse amor fraternal, esse amor que Deus tem pelas almas. Se nós queremos ser salvos e se sentimos salvos, nós temos que levar o nosso próximo, né, aqueles que nós podemos, né, alcançar, esse amor. E ele é poderoso, ela é poderosa. A palavra do Senhor é poder, é viva e eficaz. Porque ela é ela é a espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito, do corpo, né, o espírito da alma. Né? Ela separa a carne, né, do espírito da carne do homem. Então, ela muda a pessoa. E não é nós que mudamos, né? Porque nós, como fomos alcançados, foi Deus que também levou o seu espírito através de alguma outra pessoa, que às vezes a gente até esquece quem foi. Mas um dia fomos alcançados dessa forma. O Espírito de Deus usou uma alma, né, para nós resgatar também desse mundo pecaminoso, desse mundo tenebroso, né, que jaz no maligno. Então, irmãos, essa aqui é a nossa palavra de prosperidade hoje. É o nosso ID. Nós temos que ter o nosso ID dentro de nós. Nós temos que ter a certeza que quando nós orarmos a Deus, ao Senhor, nós podemos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Nos abençoa no cotidiano da nossa vida, né, como diz a palavra do Senhor, e nos livra das tentações, né, e nos perdoa os nossos pecados, né, e como nós devemos perdoar também os nossos devedores. Então nós temos que andar naquele amor lá, né, que a irmã diz lá, né? Aquele amor que, mesmo que for atacado, a nossa mão não pode se levantar em ira, mas se levantar em amor, em caridade, em diferença de espírito, né? O espírito, essa é a outra face que nós temos que oferecer. Aquela face da paz de Deus, né? Não aquela face da ira, porque essa já temos no nosso contendor, né? Do nosso adversário. Então, irmãos, o crente tem que saber que ele está no tempo da graça. E se ele está no tempo da graça, ele tem que viver no tempo da alegria, uma alegria constante no seu coração, fortalecido, corroborado com o amor de Deus e o poder de Deus. Porque o Senhor também disse: as mesmas coisas que eu faço, fareis ainda maiores, as fareis. Por que o Senhor disse isso? Às vezes as pessoas, não, mas Jesus era Deus, era Filho de Deus. Então, mas nós também somos filhos de Deus através do nome do Senhor Jesus, da nossa conversão a Deus. Somos transformados também, para fazer as obras que o Filho fez. E nós podemos ser, né, co-herdeiro com o Senhor. Amém? Então não há diferença entre Jesus Cristo e nós. Mas você vai dizer, mas irmãos, agora você quer comparar Jesus Cristo? Não, estou comparando não a glória de Deus, ao homem. Jesus era homem, ele não era Deus na terra, mas ele tinha o espírito de filho. E com o espírito de filho, ele fez a vontade de Deus, né, fazendo a obra de Deus na terra. E dessa forma, não que nós queremos comparar, né, mas nós somos semelhanças, irmãos. Nós somos semelhantes ao Filho de Deus Altíssimo. Então nós temos o Espírito dele, nós temos a palavra dele, nós temos o aval dele para fazer aquilo que ele fez. Como ele disse, ainda farei ainda maior. Então, irmãos, não temos que andar assim, como que se não valêssemos nada para Deus. Nós temos um propósito na mão de Deus. Por isso, o Filho de Deus veio e trouxe toda essa glória e estendeu para que nós pudéssemos tomá-las nas nossas mãos. Uma glória do unigênito Filho de Deus. Nós temos na nossa mão para fazer a obra de Deus. Amém? Então essa é a prosperidade desse dia. Palavra curta, mas palavra eficaz, porque Deus que falou, não o irmão Valmir.
É Deus que preparou e disse assim: fala a minha igreja que hoje eles são prósperos porque eu sou filho, eu sou Deus, sou filho de Deus. E eu os farei também filhos de Deus no meu nome. Amém? Amém. Então, podemos agradecer a Deus por essa palavra e que nesse momento nós podemos se sentir que temos um valor imenso para Deus. Que Deus nos preparou para sermos a sua semelhança. A semelhança do unigênito Filho de Deus. Para fazer aquilo que Ele preparou de antemão para que toda a terra pudesse ver a sua glória. Amém? Senhor Deus de poder e Deus de glória. O Senhor, através da tua palavra, o Senhor nos deixa, nos torna semelhantes a ti. Para que a tua obra, meu Deus, seja manifesta, para que o teu amor seja manifesto ao mundo. Por isso, Senhor, que sejamos aquela testemunha, Senhor, que o Senhor diante de nós preparou para que alcance outras vidas também. Que nosso fruto, Senhor, da tua palavra, ela venha dar aquele fruto que ela seja viva e eficaz. Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nos abençoa naquele momento, Senhor, e que tivermos na nossa obra, no nosso trabalho, no nosso ídolo, e que tenhamos a alta confiança do Teu Espírito implantada no nosso coração, no nosso interior, e que sejamos inabaláveis, Senhor, na Tua graça, no Teu Espírito, que nada, Senhor, possa prevalecer contra a Tua obra, porque é o Senhor que preparou, que é o Senhor que falou, é o Senhor que faz a obra divina sobre o coração humano. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, derrama sobre nós. Capacita, meu Deus, com ousadia espiritual, suficiente, meu Deus, para que a obra do Senhor seja manifesta. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa noite. Amém. Amém. Amém.